E aí, galera do sexto ano, o professor Jair chegando para mais uma aula de arte. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro capítulo do livro, né, da unidade que nós estamos trabalhando no livro 4. Então, nós vamos agora trazer a correção. Fiquem atentos, né, nós temos aqui relacionando conceitos, que está ligado justamente a esse assunto que nós discutimos no último encontro. Exótico para quem? Lembra que nós falamos sobre isso, até no Google Meet nós trouxemos essa discussão, que é justamente rituais de passagem, músicas para educar crianças, e também nós trouxemos músicas para curar. Nós falamos um pouco sobre a medicina dos povos tradicionais, né, que era baseada em elementos. Trouxemos essa discussão para nosso encontro. Também sobre a música, né, o papel da música relacionado à criança, no processo de educação, no processo cultural. E aí você começa a entender que a música ela é de grande importância. Rituais de passagem, que nós temos aqui, por exemplo, o homem sendo ordenado monge na Tailândia. Os rituais de cerimônias religiosas, como nós temos o casamento, que ele traz como exemplo, que é presente nas diversas culturas. Então, nós falamos um pouquinho sobre cada um. Para casa tem algumas atividades, né? Também nós trouxemos exóticos para quem, né? Nós falamos aí um pouco sobre um instrumento e alguém que tocava ali com um monge budista japonês, né? Tocava com um cesto na cabeça, que tinha a função ali dele perceber o som, né? O som ali do ambiente relacionado ao uso da flauta. A diversidade é a música relacionando conceitos. Então, na página, você está vendo aí na página 319, relacionando conceitos. Então, vamos entender um pouco. Músicas de cada povo. Então, cada povo, cada civilização, organização, tribo vai ter músicas específicas. Então, nós vamos começar aqui com as funções sociais. Então, está dividido em funções sociais e as características, músicas de cada povo, a função social que ela vai desempenhar e a característica que ela vai trazer. Então vamos começar aqui. Funções sociais. Primeira coisa é o divertimento, tá? Já está aí no seu livro. Então você tem aí o divertimento, funções sociais, e você tem aí o divertimento. Logo em seguida você tem aí a cura, né? Lembra que a música ela vai trazer cura, né? Que é justamente essa relação com as músicas de cada povo, né? Então, vai trazer aí a cura. Outro ponto é a educação, tá? Ele traz aí a educação e, logo em seguida, os rituais estão ligados às músicas de cada povo. Isso tudo está relacionado às funções sociais, né? Às funções de uma sociedade. O que tem ali naquela sociedade? Através da música de cada povo vai ter o divertimento. Lembra que no livro nós falamos sobre esse assunto do divertimento. Nós falamos sobre o processo da cura através da música, que é uma função social, a educação e os rituais. Do outro lado você tem as características. Vamos subir um pouquinho aqui para que a gente possa compreender sobre essas características. Bom, as características passadas de geração para geração, as músicas, né? O próximo podem ser dançadas. Você vai colocar aqui que elas podem ser dançadas, tá? Transmitem costumes de um povo, então através da música. Essas são as características, tá? As características relacionadas à música de um povo. Passadas de geração para geração, podem ser dançadas, transmitem costumes de um povo, tá? E elas também, uso de instrumentos. Então, você pode colocar aqui, tá? O uso de instrumentos. Uso de instrumentos. Bom, sonoridade, diferentes da música ocidental. Então, você vai conseguir encontrar uma diferença grande em relação a musicalidade presente ali na música ocidental, tá? Como eu mostrei para vocês alguns exemplos no Google Meet. Então tá aí, essa foi um assunto discutido que nós trouxemos no nosso último encontro, tá? Então nós vamos agora para
nosso próximo assunto, que é justamente a unidade ainda é 4, tá? Mas nós vamos agora para a página 270. Nós ainda estamos falando nesse capítulo sobre uma relação cultural importante, né? Tradicionais rituais funerários de povos, tá? Essa é uma imagem que você está vendo aí. Depende muito de cada localidade aqui na África do Sul. Os dançarinos usam dessa dança para trazer ali uma relação próxima com os funerais, né? Eles dançam até 6 dias. Então você está vendo a imagem. Nesse capítulo nós vamos trabalhar o seguinte: Picasso, cubismo, Modigliani, máscaras e arte africana. Então, um capítulo recheado de informações importantes. Pablo Picasso, com certeza, nós vamos conhecer um pouco dessa ideia do cubismo, né, que são essas formas diferenciadas que vai ali contra o processo artístico tradicional. Então, nós vamos trazer um pouquinho dessa arte e, claro, trazer e conhecer um pouco sobre a arte africana, né? Essa arte que muitas vezes é discriminada ou então é desconhecida. Nós vamos trabalhar um pouquinho com ela durante esse capítulo, tá? Espero que você fique atento. Então vamos lá, as máscaras na arte moderna. Então, durante o ano inteiro, em alguns capítulos, nós trabalhamos o processo da arte. Lembra? Nós trabalhamos o processo das máscaras no teatro, né? E agora nós vamos falar um pouquinho mais. Normalmente, quando pensamos, falamos ou estudamos arte, acabamos dando ênfase à arte ocidental. No entanto, existem formas de artes feitas há centenas de anos por povos de vários lugares do mundo. Então, o que o texto traz é importantíssimo para que você possamos fazer uma reflexão. Quando ele traz à nossa memória essa lembrança de que, normalmente, quando pensamos, falamos ou estudamos arte, acabamos dando ênfase à arte ocidental. E esquecemos, galera, de que as outras culturas também têm sim a arte e que ela precisa ser respeitada e que nós precisamos conhecer. Então, no entanto, existem formas de arte feitas há centenas de anos por povos de vários lugares do mundo. São maneiras diferentes de conceber a arte, técnicas com as quais não estamos acostumados, mas que podem influenciar no nosso dia a dia. Um grande exemplo dessa influência é a produção de algumas artistas da arte moderna, que se inspiraram em produções tribais e africanas. Então aqui ele vai justamente trazer um diferencial, né? Que ele diz que é um grande exemplo dessas influências, é a produção de alguns artistas, né? Que eles vão trazer ali de fato, dentro da perspectiva da sua arte moderna, inspirações. Então o artista ele vai buscando inspirações em outras culturas, em outros povos, assim também como no mundo da moda. A galera que trabalha com moda, os designers, os estilistas, eles estão em busca constantemente de ideias, de projetos inovadores que têm características específicas de países, de tribos, de povos, para inserir essa cultura na moda, ou seja, para que você possamos conhecer um pouco do estilo, de cores, de roupas, enfim. E assim também dentro da arte, a ideia de trazer a inspiração, né, se inspirar em produções tribais africanas, para desmistificar a ideia de que nós só estamos inseridos em um contexto local, ou que eu só conheço a cultura dos países que estão próximas, né? A cultura que passa ali na TV dia a dia, e eu não conheço um pouco sobre as culturas tribais africanas, que é necessário que eu conheça para que eu possa ter uma visão ampla sobre o mundo da arte. Por essa razão que nós estudamos arte, porque nós estamos desmistificando a ideia de que arte é um assunto, uma disciplina que não tem tanta necessidade. Então nós vamos tirar da nossa mente esse pensamento. A arte sim é importante, porque através do mundo da arte nós estamos conhecendo um pouco sobre a cultura de outros países. Até mesmo para quando você ou seu pai, sua mãe tiver a oportunidade em uma viagem, você irá conhecer junto com seus pais um pouco mais, mas você já sai do seu país com as informações sobre aquele determinado assunto. A primeira pergunta que eu trago para você é a seguinte: você já estudou a arte africana? Já viu alguma obra de arte ocidental que lembra esse continente? Então
vamos um pouquinho mais à frente, tá? Onde podemos ver máscaras africanas? Então, aqui vai ser uma atividade que vocês vão estar resolvendo, que é justamente um quadro de Pablo Picasso. A influência das máscaras africanas na arte moderna. Devemos entender que a arte africana ela é recheada dessa ideia, dessa cultura das máscaras, tá? Então, é importante que eu e você tenhamos uma ideia, né, de como funciona. Aqui do lado tem máscaras africanas tradicionais à venda em um mercado. Então aqui a utilização. A influência das máscaras africanas na arte moderna. A história da arte está repleta de artistas cuja produção foi marcada pela influência de diferentes culturas. Então, como nós estamos trabalhando, a influência de diferentes culturas. É muito importante um artista estar aberto para conhecer, para explorar o mundo das culturas, tá? Ou seja, conhecer o que existe pelo mundo. É o caso de Pablo Picasso. Em uma de suas obras, chamada As Senhoritas de Avignon, de 1907, o artista mostrou que a arte não precisa ser uma cópia da realidade, e sim outra forma de ver o mundo. Então, o artista ele vai ali buscar, tá, justamente influências para que ele possa mostrar a arte com outra visão. Então, o artista mostrou que a arte não precisa ser uma cópia da realidade, e sim outra forma de ver o mundo. Então, o artista ele consegue ali ver o mundo com outros olhos, né, trazendo a essência da cultura de vários povos. Picasso foi um dos primeiros artistas a descobrir a arte das tribos africanas e da América. A intensidade e a força dessas obras impressionaram os artistas europeus, o que resultou em profundas mudanças na arte no século XX. Então vamos aqui observar a obra de arte de Picasso. Então ele traz aqui, percebam que quando nós falamos sobre o cubismo, nós temos a influência de traços, né, diferenciados dos quadros tradicionais, das obras tradicionais europeias. Então a gente consegue observar e, claro, todo o design que você vai perceber no rosto, a expressão dos desenhos, dos personagens em que Pablo Picasso traz ali. Então nós temos aí As Senhoritas de Avignon, 1907. Nesse quadro, as duas figuras da direita parecem usar máscaras, aqui ó, para que você possa perceber, certo? Refletindo a influência da arte africana no cubismo de Picasso. Então Picasso ele vai à frente do seu tempo, diante dos artistas europeus que existiam, e traz justamente traços importantes dentro da sua obra de uma outra cultura. Já trabalha o cubismo e, além do cubismo, ele traz a influência da arte africana. Aliás, desde a invenção da fotografia, as pinturas não precisavam mais representar a realidade exatamente como era, pois a nova tecnologia já fazia isso. Então, os artistas precisaram criar métodos, se reinventar para que a pintura pudesse ainda ocupar o seu lugar. Veja em detalhes o rosto de alguma das senhoritas e perceba como é clara a inspiração que Picasso teve em seus estudos sobre a arte africana. Então, se percebe-se aqui, justamente, a arte no rosto, né? Nós estamos percebendo aí em relação à cultura africana, tá? Então você está aí justamente compreendendo. As figuras do cubismo, né, têm características comuns, né? Então nós percebemos aí que elas têm justamente essas características diferenciadas, ok? Bem, na próxima aula nós vamos falar sobre o cubismo, compreender um pouco sobre o que é o cubismo, trazer ideias do cubismo baseado na visão de Pablo Picasso. Você vai compreender como um dos grandes pintores conseguiu trazer formas diferenciadas e também trazer a junção com a cultura africana. Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro. Se prepare, porque nós vamos falar sobre arte, sobre quadros, sobre cubismo. Até o nosso próximo encontro.